E aí, Samuel Venâncio, meu filho, você acompanhando todos os detalhes e praticamente todos os jogadores já em campo, expectativa boa, né, para que Gabigol, se ele conseguir marcar esses 20 gols só a título de Campeonato Brasileiro, rapaz, vai nos ajudar bastante nesse Campeonato Brasileiro, hein, Samuca? Com certeza, 20 gols hoje no futebol brasileiro, na Série A, meu amigo, é artigo de luxo, viu? Quem conseguir aí, a gente tá muito feito, porque com certeza iria decidir bons jogos. Uai, tô achando que o Bolaço tá ali no campo, ué. Vamos ver aí na imagem, ó. Com chuteira. Tá ali com aquela segunda pele ali, tá com a blusa para proteger, branca, e a camisa de treino regata. Me ajudem aí na imagem, se é ele. Acho que é ele mesmo, véio. É o homem. Olha o homem aí, ó. Deve nosso ter passado menino aí em algum momento da nossa imagem, viu? Esse aí mesmo, o Bolaço. Tá aí, viu, Samuca? Falei, o homem tá aí, revigorado, vai nos ajudar bastante. Falando do meio pro ataque, o Pedro é um cara que quando o Cruzeiro precisou de centroavante naquele primeiro período ali do Campeonato Mineiro, né? Sem o Gabigol, que estava sendo preservado, o Caio Jorge ainda nessa questão de evolução também, né? Física, voltando de contusão. Ele é um cara que chegou, aí muito naquilo que o Vidalba, né? Contratado como zagueiro e foi jogar como lateral. O Bolaço, a gente sabe que como ponta, creio que é a posição que ele mais se sente à vontade de poder jogar, mas ajudou bastante também como centroavante, né? Dentro das limitações, logicamente, de um cara de 35 anos, mas eu acho que no elenco do Cruzeiro, ele entrega uma opção bacana ali pro ataque, seja titular, que eu creio que não vai ser, mas pelo menos como opção no banco de reservas. O Bolaço, ele veio para ser um jogador de lado de campo, mas acho que, como você bem disse, né, o Gabigol com uma espécie de protocolo ali para ser preservado fisicamente, o Caio Jorge se recuperando de uma lesão e tendo que fazer um tratamento ali, um fortalecimento muscular. Acabou que o Bolaço, por uma questão física e também de adaptabilidade, ele foi colocado às vezes para jogar como centroavante. Ajudou o Cruzeiro, principalmente em jogadas ali de bola aérea, mas eu ainda acho que o Bolaço pode mais. Nesse primeiro momento, né, campeonato estadual principalmente, deixou a desejar em alguns momentos. É um jogador que pode ser importante para o grupo, mas que quando a gente olha para o retorno do Dineno, Caio Jorge crescendo, Gabigol crescendo, ele não vai ter tanto espaço talvez como centroavante. Vai ter que voltar a brigar por uma posição ali no lado de campo, quem sabe no setor onde hoje a gente tem Dudu e Rodriguinho. Rodriguinho é outro, né, que parece que vai ganhar mais minutagem com o Leonardo Jardim. Os homens reunidos aí, vai começar agora o treinamento, vamos acompanhar aqui, você que estava ansioso para ver os jogadores em campo, tá ali, ó, toda a comissão técnica, o Leonardo Jardim, bem fácil de identificar, porque é o homem diferente no meio deles ali acerca de uniforme, né, Pedrão? Dudu, Gabigol, o Bolaço, né, que achávamos que ele não estaria participando do treinamento de hoje, Vidalba, tá ali os goleiros também, o Otávio, Léo Aragão, o Cássio, enfim, você acompanhando tudo aqui na Samuca TV, quase 3.000 aparelhos ligados aqui. Tamo junto, viu? Ô Pedro, ainda falando desse setor também defensivo, Jonathan Jesus, né? Que na minha opinião hoje, em termos de desempenho dos jogos que tivemos, principalmente os jogos oficiais, é o nosso melhor zagueiro, né? O Fabrício Bruno, para você, o que chegou para ser o xerifão dessa zaga, está devendo? E para você também, o Jonathan Jesus hoje em desempenho é o nosso melhor zagueiro? No campeonato estadual, acho que o Jonathan Jesus foi o melhor zagueiro do Cruzeiro. Acho que o Fabrício Bruno ainda não apresentou tudo aquilo que a gente espera dele. É um baita jogador, tem muito potencial para ser essa liderança técnica na defesa do Cruzeiro, mas que oscilou ao longo do campeonato estadual. Mas não gostei do jogo do Jonathan contra o Red Bull Bragantino. Achei ele um pouco disperso, é um atleta jovem, a gente tem que ponderar isso também. Mas são dois jogadores de muita qualidade que se complementam. Acho que quando esse Cruzeiro se organizar coletivamente, principalmente a defesa, vão ajudar muito. São dois jogadores de qualidade. O Jonathan Jesus, inclusive, já teve até algumas
consultas do futebol europeu, né, para mostrar a qualidade do atleta. E o Fabrício Bruno já vestiu a camisa da seleção, despertou interesse de equipes da Europa. Por pouco não foi negociado para o West Ham da Inglaterra. Então são jogadores que podem ajudar muito o Cruzeiro. Mas acho que para esses jogadores ajudarem o Cruzeiro, a gente precisa evoluir coletivamente, principalmente na organização da defesa. Samuel Venâncio, deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido. Sem querer te colocar em más lençóis, deixa eu te perguntar. Em relação ao Matheus Pereira, né? Ele não tem feito aquela preparação juntamente com todos, não jogou lá contra o Botafogo no Rio de Janeiro, não foi para esse amistoso. Estamos vendo que ele está treinando normalmente. Para esse jogo contra o Mirassol no sábado, o Matheus Pereira, se for opção, será no banco de reserva ou já entre os titulares o camisa 10 do Cruzeiro? Eu acho que banco, viu, Patrick? Neste momento, o Leonardo Jardim deve colocar o Matheus Pereira entre os reservas. Ele vem treinando normalmente, mas ele não participou aí do jogo treino contra o Botafogo, do amistoso diante do Red Bull. Então, não penso que o Matheus Pereira comece o jogo sábado. Tem a questão aí da esposa, né? Só falta o filho deixar para nascer no sábado, aí acho que ele não jogaria, né? Mas fora isso, o Jardim conta com ele. De qualquer forma, penso que seria uma boa opção, né? Para o decorrer do jogo de estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí então, meu querido. Agora começou lá os treinamentos, jogadores lá, Lucas Romero, hein? Pra mim, o homem teria que ser o titular contra o Mirassol, mas confio no Wallace, viu, Pedro? Parece esse... O cara daqui a pouco vai falar assim, o Patricão tem participação aí no passe do Lucas Romero. Mas eu acho... Porque falando em postura, Pedro, eu sei que o Lucas Romero, em relação ao Wallace... em termos de fundamentos, é o seguinte: o Wallace aumenta a estatura e tem uma qualidade maior no passe. Porém, isso ele não tem conseguido fazer nas oportunidades do Cruzeiro. Porém, eu tenho uma paciência e tenho muita propriedade para falar do Wallace, que eu sou um daqueles que defendi o Wallace, inclusive para o torcedor ter paciência com ele. Porém, o Romero, nesse time do Cruzeiro, com a postura de pelo menos se entregar nas partidas, tem faltado esse elenco, e eu acho que se isso tem no Lucas Romero, nesse momento eu acho que ele é uma peça importante, e eu não consigo imaginar, pelo menos nesse momento, o Cruzeiro nos 11 iniciais, aquele ideal, pelo menos na minha mente, sem o Lucas Romero, mas não sei a sua opinião acerca disso, o Wallace e Lucas Romero. Cara, assim, primeiro é necessário a gente entender as características dos dois jogadores. Acho que o Romero é um cara de muito mais mobilidade do que o Wallace. O Wallace é um atleta mais forte, de menos mobilidade, mas que ajuda muito na questão física, de duelar muito mais, de preencher determinados espaços. O ponto, e eu entendo muito, Patrick, a sua predisposição e de outros torcedores com relação ao Romero, é porque, além da identificação, o Romero entrega muito nisso que eu estou te falando, da dinâmica, que faltou contra o Red Bull Bragantino. Ele gera muita linha de passe, ele se movimenta muito, ele consegue acompanhar, às vezes, as movimentações do Matheus Henrique, coisa que o Wallace tem deixado a desejar. Não sei se ele, muito por uma questão de ausência de ritmo, ou o que quer que seja, mas o Romero tem esse ponto ao seu favor. Acho que o problema aí, e que muita gente tem pedido a entrada do Wallace, é que o 2025 do Romero ainda não é bom. É um jogador que já jogou muito melhor do que tem jogado hoje, mas que tem margem para ser recuperado. Eu cheguei a falar em algumas vezes na Samuca TV que o Romero, que chegou para o Cruzeiro em 2024, evoluiu muito com relação ao Romero que saiu daqui. É um Romero que consegue participar mais do jogo quando tem a posse da bola, é um Romero que tem uma liderança, que consegue ele mobilizar os jogadores e não fica só como aquele Romero lá de 2018, 2019, que era muito mais um cumpridor de função, um cara ali mais raçudo, é um cara que pode fazer mais. Então, se o Wallace, como eu falei no começo aqui da live, não aproveitar as oportunidades que está recebendo e o Lucas Romero conseguir se recuperar dentro desse elenco, ele vai assumir a posição de novo, como foi em 2024, sem dar margem para ser substituído. O Wallace
tem suas características. O Caramujo pontuou sobre algo, né, quando ele fez um texto falando ali do Mônaco, do Leonardo Jardim, que é a predisposição do técnico em ter um primeiro volante muito mais físico, um cara de imposição. Isso o Romero acaba não conseguindo entregar. Mas os pontos positivos que o Romero entrega podem ser sobrepor a essa questão do Wallace, da parte física, da parte da imposição. Então, o Wallace vai precisar de ter muito mais, entregar muito mais do que entregou contra o Red Bull Bragantino em outras oportunidades, se ele quiser assumir essa posição. Mas o Romero ainda não desempenhou em 2025 o que desempenhou em 2024.